Pessoal, tudo bem? Estive vendo agora uns vídeos, né, dessas manifestações e vi também algumas pessoas supostamente ali falando sobre envolvendo o cristianismo, né, num afinco muito grande na manifestação, e me recobrei agora sobre a maior expectativa do cristianismo. A maior expectativa do cristianismo, quando você lê os evangelhos, vê as cartas do, dos apóstolos, a maior expectativa do cristianismo tem a ver com o encontro com Cristo. Ele deixou uma promessa de que ele iria proporcionar o reencontro dele com os seus através do arrebatamento, da morte. E essa é a maior expectativa. Para quem não crê nisso, realmente faz sentido encarar como história da carochinha. Mas para quem afirma que crê, quem teve a experiência do novo nascimento e teve um lampejo disso, é uma experiência mística, uma experiência transcendental que não dá para explicar, fica difícil não crer, né? E aí você vê hoje em dia pessoas que afirmam terem, né, tido essa experiência que o cristianismo descreve como sendo o novo nascimento. E aí você vê que o afinco que se dá a questões institucionais da República ultrapassam a expectativa dessa esperança. Voltei, meu sinal caiu aqui. Bem, pessoal, eu estava dizendo que o que eu pude observar é a energia daqueles que dizem ter passado pela experiência do novo nascimento, a energia que se gasta naquilo que as escrituras falam serem coisas bem fora do escopo do que Jesus demonstrou se preocupar, né, que é reformar instituições. Ele sempre se preocupou em reformar corações. E aí você verifica o nível da experiência de cada um com o tempo, com a devoção que ele dá à sua vida. Então, você vê líderes políticos hoje em dia gastando uma energia enorme na expectativa de reformar o Estado brasileiro. Tem suas, tem suas vantagens, mas para quem passou pela experiência do novo nascimento, a maior parte das energias é canalizada para outra coisa, né? Se você for ler lá em Atos capítulo 1, Jesus já estava terminando o ministério dele aqui na terra, e os apóstolos ficam meio que chocados, porque eles criam que Jesus era o Messias e havia uma expectativa acerca do Messias. A expectativa acerca do Messias era que ele iria restaurar o poder político de Israel. Israel não seria mais escravo de nenhuma outra nação. E naquele momento Roma dominava Israel. E os discípulos, né, depois leia lá em Atos capítulo 1, você vai ver os discípulos olham, e aí, Senhor, não é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Você já está indo embora. Jesus já estava se preparando para voltar ao Pai. Né? Pouco depois dessa conversa, ele voltou ao Pai. E os discípulos perguntam, você não vai restaurar o reino a Israel, o poder a Israel? Ou seja, a reforma institucional pela força institucional, tirar o poder de Roma, não vais instalar o reino, afinal tu não é o Messias? E Jesus dá uma resposta que os apóstolos não estavam esperando. Jesus falou assim, olha, não vos compete saber os tempos e épocas que o Pai determinou a sua exclusiva autoridade, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E quando eles tiveram aquela experiência, quem passou por essa experiência do novo nascimento, né, eu tive a graça de ter essa experiência. Né? A experiência do novo nascimento, ela traz para você a
convicção a primeira convicção que ela traz para você é que você não é digno de nada, que você tem dívidas num tribunal celestial, e dívidas graves. Quem nunca teve essa sensação de que tem dívida para com o Criador pelo seu modo de vida, pelas suas invejas, pelas suas arrogâncias, pelas suas soberbas, por tudo, nunca passou pelo novo nascimento. E a segunda certeza que o novo nascimento traz é de que já através da morte de Jesus na cruz, todas as suas dívidas foram pagas e já não há mais condenação. E você leva essas dívidas, esses pensamentos para o resto da sua vida. Às vezes você vai tropeçar ou não. Mas a experiência do novo nascimento, quando você tem a constatação de que você foi perdoado por Deus e de que você vai encontrar com Ele em situação de paz, você pode tropeçar, você pode falhar, mas isso fica em você. E é difícil você lançar a sua vida, devotar a sua vida, né, para entrar em brigas como a gente vê, de reformar o Estado brasileiro, até embora isso tenha a sua valia, mas a ênfase não é essa. Jesus falou assim, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse é o poder. É o poder de crer que vai encontrar com Deus. E aí, quando Jesus fala isso aos apóstolos, ele diz assim, olha, vai chegar o tempo, sim, em que eu vou instalar o meu reino aqui, quer queira, quer não. Mas isso o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Agora, o meu negócio agora não é reformar a Constituição da República Federativa do Brasil, não é tomar posse do STF, não é tomar influência, não é influenciar o Senado, o Planalto. Né? Por sinal, se você ler as Escrituras, você vai ver que quem gastava muito tempo costurando influência com os políticos da época eram os escribas e os fariseus. Eles tinham uma preocupação muito grande. Os apóstolos acabam sendo um extremo, né? Porque embora eles poderiam ter algum tipo de gastar algum tempo com os poderes políticos da época, eles foram para o extremo oposto. A experiência deles do novo nascimento foram tão intensas que eles não quiseram saber em nada, zero contato. Eles tinham a grande expectativa de que Jesus ia instalar o reino deles naquele momento, naquela época. E eles não tiveram contato nenhum. Eles acreditavam demais no poder do Espírito Santo. Eles são a maior referência que nós temos quanto a isso. Então eles ficaram vivendo com zero contato com o poder político, embora eles tenham liberdade para poder fazer alianças com os poderes políticos, mas a ênfase era outra. Aí você vê hoje os líderes políticos numa ênfase, né, em entrar em guerras, em esquerda versus direita, e essa ênfase é um termômetro de esfriamento, é um termômetro da experiência, né? E até hoje, talvez de forma geral, eu não sei, quem vier assistir esse vídeo, mas parece que acontece aquilo que o Senhor Jesus falou. Ele previu, olha, quando, pois, o Filho do Homem retornar à Terra, encontrará ele fé nela, demonstrando aí que parece que há uma tendência de esfriamento de fé. Ele mesmo falou, né, o amor se esfriará de quase todos. Né? E tem essa possibilidade dessa tendência. E eu lembro, né, no ano 2000, foi quando eu tive a minha experiência do novo nascimento, a quantidade de pessoas que confessavam e professavam a expectativa de encontrar com Jesus, né, na minha experiência era maior. A quantidade de pessoas que estavam no meu entorno, né, eu conheci pessoas das mais variadas classes sociais, desde pessoas do meio acadêmico a pessoas que eram piores assassinos, né? Eu lembro de um irmão querido, não sei onde anda agora, irmão José, ele congregava numa igreja chamada Tenda da Família, que era uma lona de circo, literalmente. Ele entrou lá, estava foragido da polícia, tinha saído da prisão. Ele entrou lá pensando que era um circo para se esconder, e ali ele nasceu de novo, e ele encontrou com Deus ali. E era essa a atmosfera,
A atmosfera que prevalecia naquela época, e eu peço a Deus que essa atmosfera volte, era isso. Pessoas que tinham tido a experiência de novo nascimento, que tinham expectativa de algo que Deus iria resgatá-la, chamá-la de volta. E aí a ênfase hoje é outra, né? Paulo fala: as armas da nossa milícia não são terrenas, mas são poderosas em Deus para demolir as fortalezas. Então são pessoas que para nós são referências e que demonstram que a ênfase não é política, né? Nós temos nossos deveres, mas a ênfase de quem teve essa experiência de novo nascimento é encontrar com Cristo. Essa é a ênfase, né? E eu peço a Deus que isso seja restaurado, que aqueles que dizem que são cristãos, que professam a fé em Cristo, eu peço a Deus que Deus acenda a chama de novo. Eu acredito, tudo é possível que creia, que acenda a chama dessa expectativa, dessa volta de Cristo, de que Ele vem, né? E enquanto o Pai não determina o tempo e época em que Deus vai instalar o reino dele nessa terra goela abaixo, quer queiram, quer não, enquanto não chega essa época que é exclusiva dele, que Deus nos dê graça para viver esse tal novo nascimento que ele demonstrou, que ele propicia aqueles, né, que o buscam. Tá? Um abraço a todos aí e é isso. Falou, pessoal.